Oi gente, meu nome é Mila e hoje eu quero explicar para vocês qual que é a minha intenção nesse canal, que eu acabei de abrir e publiquei pouquíssimos vídeos até agora. Eu pretendo divulgar vídeos semanais com pequenas decisões que vão vir nos informativos do STF, do STJ, para quem quer tá estudando para advocacia pública, para quem está se atualizando. Eu acho que às vezes é melhor você ouvir uma explicação do que apenas ler. Então assim, eu tô tentando vou tentar falar de uma maneira super simples, acessível, sobre informativo. Às vezes as pessoas que vão me assistir até podem achar que a minha linguagem é muito simples, não é nada rebuscada, ou então não é nada técnico. Justamente porque eu quero que a pessoa que me assista compreenda o informativo de uma maneira simplificada, que não tenha que ficar procurando o que significa aquela palavra que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu estou querendo deixar os informativos de uma maneira simplificada, que é o que eu mais tinha dificuldade quando eu comecei a ler. Eu ficava pensando, será que isso é decisão nova do STF? Será que isso é decisão diferente que surgiu agora ou que está só repetindo a jurisprudência já pacificada no tribunal? Então, a intenção desse canal é essa, é desmistificar aquela dificuldade que os iniciantes em informativo têm e falar para vocês de uma maneira simples o que veio no informativo de principal, reunir num vídeo muito rápido o que veio no informativo da semana. Então hoje eu vou falar sobre 4 decisões. As decisões que eu considero principais do informativo 535 do STJ. A gente já vai essa semana ter o 536, então provavelmente semana que vem eu trago do 536. Então eu vou falar 4 do 535 do STJ então. Primeiro eu vou falar, veio uma decisão sobre concurso público, a participação de deficiente físico em concurso público. Porque às vezes assim, o decreto que regulamenta a deficiência física em concurso público, as hipóteses que pode ser considerado deficiente físico, é o decreto 3298 de 99 no artigo 4º. Então assim, veio um decreto posterior que alterou esse decreto 3298, mas não revogou, ele só alterou. Então assim, o informativo veio analisando essa alteração, que foi considerada já válida anteriormente pelo STF. O que o STJ decidiu? Eu vou ler aqui o que veio no informativo, aquela parte grifada em preto. Candidato em concurso público com surdez unilateral não tem direito de participar de certame na qualidade de deficiente auditivo. Isso foi Corte Especial que decidiu. Está no Mandado de Segurança 18.966 do Distrito Federal. Só que, então assim, vamos pensar o seguinte, o STJ, na sua corte especial, entendeu que o candidato que tem surdez de um ouvido só não pode ser considerado como deficiente auditivo. Então ele vai concorrer como as pessoas comuns e não como deficiente auditivo. Só que eu vou fazer um paralelo com vocês com a súmula 377 do STJ. Isso pode gerar uma confusão, porque você pensa, unilateral, você vai associar toda e qualquer deficiência física unilateral por essa decisão. Não é bem assim, então vamos tomar cuidado. Quando é surdez unilateral, a Corte Especial, então, no 535 disse, não participa como deficiente auditivo. Agora, a súmula 377 do STJ diz que a visão mononuclear, a visão de um olho só, é razão para concorrer em vaga de deficiente físico. Então vamos prestar bastante atenção nesse caso. Se é deficiente auditivo de um lado só, unilateral, ele é normal, participa junto com todas as pessoas. Agora, se ele tem uma visão mononuclear, a súmula 377 do STJ diz que ele tem que concorrer à vaga de deficiente físico. Muita gente vai falar, nossa, que absurdo, ficar pensando sobre isso. Gente, em concurso público a gente não tem que ter opinião. Eu sou da seguinte teoria. Passa primeiro para depois começar a falar se o STJ está errado ou se está certo. Então vamos só pensar nessas duas hipóteses, vamos memorizar, vamos levar para a prova e o importante é passar. Depois a gente fala, isso é absurdo, isso não é. É importante pensar antes, mas no momento o que a gente tem em mãos para levar para a prova é a Corte Especial falou que surdez unilateral não é deficiente físico e a súmula 377 falou que visão mononuclear é deficiente físico. É isso. Primeira decisão foi. Vamos para a segunda. Eu quero dizer que sobre agora litisconsórcio passivo necessário na ação de improbidade.
Essa decisão eu acho que vai gerar um pouco de confusão, porque muita gente ficou pensando, ué, mas eu já vi jurisprudência anterior que falava diferente. Eu até escrevi um post na EBEJ sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada, que aqui eu vou falar um pouco rápido, mas lá eu dei uma detalhada melhor. É o seguinte, o STJ disse, vou ler aqui, não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente em face de particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Por quê? Existiria, nesse caso, ilegitimidade da parte, a ação foi extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade da parte, porque existe, nesse caso, litisconsórcio passivo necessário. Vamos explicar. Existia uma ação civil pública de improbidade administrativa proposta por algum dos elencados na lei de improbidade, na lei de ação civil pública também. Essa ação foi ajuizada só contra o particular que se beneficiou do ato de improbidade. Talvez o autor não soubesse quem seria o agente público, talvez não tivesse informação necessária. Então ele ajuizou uma ação civil pública contra só particular. Chegou na primeira instância ilegitimidade, tribunal ilegitimidade, STJ ilegitimidade. O STJ diz, quando tem particular envolvido no polo passivo, precisa ter o agente público, não pode entrar com ação civil pública de improbidade só contra o terceiro, só contra o particular. Eu preciso de um agente público aqui, porque tem litisconsórcio passivo necessário. Aí todo mundo pensou, mas eu já vi o contrário. Não, você já viu o contrário é o seguinte, porque a situação inversa pode acontecer, não tem litisconsórcio passivo necessário quando o Ministério Público, algum legitimado para entrar com ação civil pública de improbidade, entra apenas contra o agente público, mesmo existindo particular se beneficiando do ato, ele não coloca o particular porque às vezes ele não sabe, no decorrer da ação ele vai descobrir quem é o terceiro. Então, nesse caso, eu já tenho um agente público, eu não preciso necessariamente ter lá no polo passivo o particular. Então, o que o STJ decidiu foi o seguinte, e explicou muito bem no voto, acho que até o ministro convidado, ele não é ministro integrante do STJ, não estou me lembrando agora o nome, mas o RESP foi o 1.171.017 do Pará. Então, na primeira turma. Então, assim, é bom a gente separar essas duas situações. Se eu sei quem é o particular e eu quero entrar com uma ação de improbidade, uma ação civil pública de improbidade, eu não posso entrar só contra o particular. Eu preciso ter um agente público naquele polo passivo. Agora, outro lado, se eu sei só quem é o agente público, eu sei que tem um particular ali, mas eu não sei quem é, eu só sei que tem um agente público. Não tem litisconsórcio passivo necessário quando se trata só de agente público. Então é possível sim ajuizamento de ação civil pública só contra o agente público. Não é possível o ajuizamento de ação civil pública só contra o terceiro particular que não tenha nenhum agente público naquele polo passivo, porque é caso de litisconsórcio passivo necessário e a consequência será a extinção dessa ação civil pública de improbidade por ausência da condição de ação, legitimidade da parte. Qual que seria... Aí o STJ ainda deu mais uma explicada no tema, ele ainda falou, se essa pessoa que entrou com essa ação de improbidade só contra o particular, não contra nenhum agente público, qual que seria a saída para ela? Então, ajuizar uma ação civil pública comum, sem ser ação de improbidade. Uma ação civil pública comum, que essa pessoa vai ser condenada não nas penas da lei da improbidade, ela vai ser condenada para o ressarcimento do erário, que é imprescritível, como a gente sabe da Constituição. Então, ficou entendido? Um tem litisconsórcio passivo necessário e o outro não tem. Foi isso que ficou decidido no STJ. É uma decisão que, reiterada, não é nada novo. Foi uma decisão, assim, que pode gerar polêmica, mas eu acho que se explicar essas duas situações diferentes, a gente consegue explicar bem numa prova. Segundo caso, foi. Então, agora vamos falar do terceiro caso que o STJ decidiu nesse 535. É sobre o direito de preferência nos precatórios. Eu vou ler aqui que estava escrito naquela parte grifada. O direito de preferência, em razão da idade, no pagamento de precatórios, não pode ser estendido aos sucessores do titular originário do precatório, ainda que também idoso, porque é um direito personalíssimo. Então vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada. O STJ entendeu que quando uma pessoa cede o precatório, essa pessoa que cedeu já era idosa, ela cedeu para um outro idoso.
questão era, idoso para idoso, o benefício continua? Porque a gente sabe que quem é idoso, tá lá no artigo 100 da Constituição, que ele tem um privilégio, ele entra na fila, ele é pago com uma certa preferência, ele entra na fila junto com outras pessoas que também têm alguns outros privilégios de crédito de natureza alimentar, outros créditos também. Ele entra nessa fila diferenciada e é pago primeiro que outras pessoas que não têm esses privilégios. Então a pergunta era, idoso para idoso, o benefício de permanecer na frente na fila de certas pessoas permanece no pagamento de precatório ou não? O STJ disse, não permanece. Se eu sou idoso, transferir para um outro idoso o meu precatório, aquele idoso que recebeu o meu precatório não vai ter o meu direito, o direito da pessoa que cedeu. Por quê? Porque é um direito personalíssimo, próprio da pessoa, daquela pessoa detentora do precatório. Então não tem como eu transferir um privilégio que é personalíssimo. Foi isso que o STJ entendeu nesse caso. Só fazendo um paralelo aqui para vocês. Vamos pensar na lei de falências, naquela lei 11.101 de 2005, a gente tem uma regra meio parecida com isso que o STJ decidiu. No artigo 83, parágrafo 4º, diz: a cessão de crédito trabalhista transforma quem recebeu o crédito em crédito quirografário. Se vocês, no 83, caput e incisos, tem a ordem do pagamento na falência. Aí tem lá, primeiro que vai receber, o segundo, e o trabalhista tá logo no começo. Então, olha só, a pessoa que pensou, nossa, recebi um crédito trabalhista numa falência, vou ficar lá no começo. A mesma coisa acontece, que o STJ decidiu, acontece na lei de falência. Quem recebeu o crédito de natureza trabalhista, que foi quem cedeu, que tinha esse privilégio, não transfere para outra pessoa. A pessoa vai lá para baixo, ela ganhou um crédito trabalhista na falência, mas ela vai lá para baixo como crédito quirografário. Então é igual, por quê? Porque nos dois casos, tanto no precatório quanto na falência, o crédito é de natureza personalíssima. O crédito foi constituído em razão de qualidades específicas daquela pessoa que era credora. Então, é bom a gente lembrar, né, associar a lei de falência. Então, assim, a gente vê que esse pensamento do STJ foi totalmente conduzente com o sistema jurídico que a gente entende, que a gente adota. Num pagamento de falência, no pagamento de precatório, então a preferência é um direito personalíssimo. Terceiro caso, espero que tenha ficado claro. Agora vamos para o quarto e último. O quarto e último caso é sobre direito civil, fiança. O quarto caso diz o seguinte: a súmula 332 do STJ não se aplica na união estável, ela só é aplicável para casamento. O RESP é o 1.299.866 do Distrito Federal e é uma decisão da quarta turma. O que diz a súmula 332 do STJ? Vou ler para vocês. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, assim, a fiança prestada com a autorização de um cônjuge apenas não é válida. Não é válida não, ela é ineficaz. Naquela escada pontiana, né? Existência, validade e ineficácia. Ela é ineficaz, é o terceiro degrauzinho. Então, gente, resumindo, o que decidiu o STJ? Que a súmula 332 não se aplica para a união estável, ela só é aplicável para casamento. Não dá para igualar os dois regimes, união estável e casamento, nesse caso da súmula em relação à fiança, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, até a próxima, até semana que vem, né? Que eu já vou trazer outras ou até antes mesmo que eu vou falar do STF. Um beijo.